ilustre vice-presidente desta comissão, doutora Natália Marcassa, professor Raul Veloso, uma satisfação, senhores senadores, funcionários, satisfação estar no Senado contribuindo com o debate sobre as opções de financiamento de infraestrutura para o nosso país. A minha exposição parte de um caso concreto para abordar a maioria, um caso concreto que reúne a maioria dos temas que estão dispostos, que foram ofertados, foram oferecidos para este painel. Fala sobre PPP, sobre concessão comum, sobre financiamento, investimento, fala sobre transporte, porque é sobre o projeto da BR-116, 423. Este foi um projeto de uma rodovia, da rodovia BR-116, que passa pelo interior do estado da Bahia. Isso permite também analisar um pouco mais a fundo as questões, além do transporte, investimento, as questões sobre também planejamento desses projetos, especificamente esse projeto de infraestrutura de transporte. Um breve sumário, eu me concentro em 5 pontos, falo um pouco sobre o projeto, sobre o que dizia o edital. Houve, e isso é interessante, a escolha da concessão comum, a transformação de um projeto de PPP em uma concessão comum. Existiu um problema concreto, específico, sobre a contraprestação pelo concessionário, pelo parceiro privado. No 4º tópico, eu falo sobre a perspectiva do poder concedente e a solução, afinal, adotada. A minuta do edital estipulava uma concessão patrocinada. Veremos em seguida o que significa isso, e com uma tarifa fixa de R$ 3,50 a cada 100 quilômetros rodados. O serviço público rodoviário era objeto do edital, que previa recuperação, operação, manutenção e ampliação daquela rodovia, no valor de investimento de R$ 1.140 milhões, num prazo de 15 anos, com a garantia de fiança pelo Fundo Garantidor de PPPs, instituído pela Lei de PPPs. Vamos recordar que as parcerias público-privadas, o contrato de parceria público-privada serve para projetos superlativos, e lá está no artigo 2º, parágrafo 4º, que significa um projeto superlativo. É um objeto complexo, mais complexo, pelo menos, do que uma concessão comum, ou seja, um objeto complexo envolvendo mão de obra, equipamentos, ou mão de obra e execução, ou equipamentos e execução, fornecimento de equipamentos e execução do serviço. Nunca apenas um desses modelos, sempre uma conjugação deles. Há também o volume ampliado de recursos, em valor superior a R$ 20 milhões, e um prazo dilatado de vigência, maior do que 5 anos e menor do que 35. Esse projeto estava lançado na internet, já não existe mais, e, inclusive, havia o estudo de viabilidade da PPP. E, por meio desse antigo site, era possível ter acesso ao estudo de tráfego, ao sistema de pedagiamento e tarifas, ao estudo de meio ambiente e engenharia, avaliação econômica. Tudo isso congregado num estudo de viabilidade com um objeto similar, não exatamente idêntico, mas ao do Project Finance, agora recentemente aludido pela doutora Natália.
E esse estudo de viabilidade está previsto no artigo 10, inciso 1, a linha A, da lei de PPP, que fala sobre a necessidade, ou condiciona a abertura do processo de licitação de uma PPP, a autorização de uma autoridade competente, em que se demonstra a conveniência e oportunidade da contratação, mediante a apresentação de razões técnicas que justifiquem a opção pela forma da PPP. Muito bem, falamos em concessão patrocinada. O que significa isso? Em contraposição à concessão comum. A concessão patrocinada, a identidade, na verdade, da concessão comum, implica outorga de serviço público, mas tem peculiaridades. Por exemplo, na contraprestação, precisa ser pecuniária e será compatível com a prestação do parceiro público. Será também compartilhada com os usuários, ou seja, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, haverá uma contraprestação pecuniária paga pelo parceiro público, ou seja, pelo poder concedente, ao parceiro privado, que é o concessionário. O sistema tarifário segue as regras os princípios da modicidade, facilidade de percebimento, de recebimento e uma perspectiva negativa de rentabilidade original que justifique a opção pela PPP em vez da concessão comum. Aplica-se a todas as PPPs a lei, pelo menos em concessão patrocinada, aplicação subsidiária da Lei 8987, a Lei Geral das Concessões Comuns. Já a concessão administrativa, não se trata aqui, mas é importante fazer essa menção, pode não implicar a outorga de serviço público e também tem um objeto complexo, ou seja, não único, que envolva a prestação de serviço público ou a prestação de serviço simples, não público, geralmente aquele contratado por meio de contratos administrativos comuns. O parceiro público pode ser o usuário direto ou o usuário indireto desse serviço. Se for o direto, ele paga e usa sozinho o serviço ou com a coletividade. Se for o usuário indireto, que é o que faz a referência, que é o que o artigo 2º, parágrafo 2º se refere, o poder concedente, o parceiro público, fará o pagamento da tarifa para o parceiro privado, mas a coletividade é quem usará esse serviço diretamente, não o parceiro público. Caso muito frequente em concessões administrativas de saneamento, de ensino, de saúde também. Há uma aplicação limitada, não subsidiária, como é na concessão patrocinada, da Lei 8987, a Lei Geral das Concessões. O que aconteceu nesse projeto de PPP? Houve a desistência da PPP. Os jornais noticiaram que a União desistiu de usar PPP para 2 rodovias, entre elas essa do interior do estado da Bahia. Por quê? Praticamente aconteceu de ser identificada a viabilidade econômica da concessão comum. Não era preciso usar a concessão patrocinada sob a forma de PPP. Então, verificou-se a sustentabilidade da operação do sistema, a possibilidade de amortização dos investimentos por meio da própria concessão comum e a remuneração do concessionário sairia naturalmente das tarifas de pedágio mais as receitas acessórias. Ou seja, houve então a dispensa de contrapartida pela União com economia para a administração e a transferência do desembolso para o parceiro privado. Indo avante, por que então a escolha da concessão comum? Pode-se utilizar em casos, e nesse caso certamente foi, mas em casos análogos, para se descobrir se é caso de concessão comum ou de concessão patrocinada, o critério da atratividade natural do projeto. O que significa? Uma alta atratividade natural é compatível com a concessão comum, em que o projeto é autossustentável, ou seja, há suficiência da tarifa paga pelos usuários, pela coletividade, sem necessidade de o poder concedente comparecer com uma parte desse valor, dessa tarifa, há quantidade suficiente de usuários,
a viabilidade de cobrança pulverizada da tarifa e o retorno econômico projetado é positivo. Inversamente, a baixa atratividade natural de um projeto comanda uma PPP, uma parceria público-privada, em que o projeto, de regra, não é autossustentável, não é viável apenas a tarifa paga pela coletividade, seja por uma quantidade diminuta de usuários, seja pela impossibilidade ou dificuldade extrema de cobrança dessa tarifa, de modo que o retorno econômico projetado é negativo. A transferência da contraprestação que ocorreu, em suma, fala sobre resulta na satisfação do interesse econômico do poder concedente em contraposição ao sacrifício do interesse econômico dos usuários. Pois bem, houve, então, nesse caso de quando se satisfaz o interesse econômico do poder concedente, geralmente por meio da cobrança de outorga, a ausência de aporte financeiro do poder concedente, existe, paralelamente, a autopreservação financeira da administração e evitação de investimentos da União, se é que se pode chamar assim, porque essa é uma modalidade, uma espécie é um termo inapropriado, porque, na verdade, o desembolso pela União é a contraprestação da própria PPP. O investimento que se fala não é propriamente da União, é a captação e aplicação no projeto pelo parceiro privado. Reflexo sobre a tarifa quando há o sacrifício do interesse econômico dos usuários. E essa me parece ser uma distorção fundamental do sistema de concessões, seja ele de concessão comum ou de concessões patrocinadas administrativo por meio de PPP. A concessão de serviço público não serve para suprimento de caixa do poder concedente, serve, ao contrário, para simplesmente ou complexamente prover infraestrutura necessária e suficiente para a prestação de serviços públicos. Enfim, a disponibilidade para a fruição, que é o recebimento da contraprestação pelo artigo 11, parágrafo único da lei de PPP. O problema concreto que ocorreu naquele edital da BR-116 no interior da Bahia está precisamente no critério de julgamento constante da cláusula 11, etapa 12, que dizia o seguinte: o primeiro colocado na licitação será aquele que oferecer, o participante, o licitante, que oferecer o maior valor de outorga pago à União. Esse será o primeiro colocado. E o último colocado será o licitante que oferecer o maior valor de contraprestação pago pela União ao concessionário, ou seja, aquele aporte de tarifa suplementar. Ou seja, a menor outorga, o menor valor de outorga ainda era mais importante, mais relevante, e ficaria na classificação na frente daquele que requisitasse, que solicitasse na sua proposta a menor contraprestação do poder concedente, do parceiro privado. Ora, e nos lances em leilão, que é a etapa 15, o mesmo critério. Esta é uma maneira que não poderia dar certo, ou se desse certo, haveria uma pressão econômica tão grande que os investimentos e os financiamentos desse projeto ficariam, me parece, não é a minha área, evidentemente, é apenas a jurídica, mas ficaria amplamente comprometido. A questão da titularidade da contraprestação está muito bem disposta na lei de PPP. Há diversos artigos que falam sobre as modalidades de contraprestação pela administração e como se fará a contraprestação pelo poder concedente. Basicamente, no artigo 7º, caput, que foi alterado, seus parágrafos foram alterados, existia um parágrafo único que falava sobre a parcela fruível, não é, que as tarifas só seriam cobráveis depois de o serviço estar disponível
para utilização, mas o parágrafo 1º foi incorporado para que esses pagamentos fossem feitos proporcionalmente à medida que as parcelas fruíveis fossem sendo alcançadas. Mas, de todo modo, no caput do artigo 7º, fala-se em momento posterior à fruição do serviço, essa é a regra geral. O parágrafo 2º fala também, autoriza o poder concedente, o parceiro público, a fazer aportes de recursos proporcionalmente às etapas executadas. Qual é o custo da outorga? Por que a outorga, cobrar pela outorga numa concessão, e especialmente em PPP, é tão deletério? Primeiro, porque a contraprestação pública adicional à tarifa é uma inerência da PPP. Existe uma tensão entre o impulso arrecadatório do Estado e a construção e a operação do empreendimento. Esses elementos não se casam, na verdade, são contraditórios. É um cobertor curto, se obtém melhores resultados em um, se obtém, ao mesmo tempo, piores no outro. A outorga, cobrar pela outorga significa, por um lado, reforço de caixa da União, mas também onera a tarifa, porque esse valor da outorga vai ser transferido para a tarifa. Mais do que isso, o artigo 12, inciso 2 da Lei 11.079, que é a lei de PPP, prevê um rol exaustivo de critérios de julgamento para as licitações de PPP, que são o menor valor da contraprestação da administração ou a menor contraprestação combinada com a melhor técnica, conforme pesos, o menor valor da tarifa, uma invocação direta da Lei 8987, ou a menor tarifa combinada com a melhor técnica. Estão excluídos desses 4 critérios de julgamento aqueles do inciso 2, que é do artigo 15 da Lei 8987, que é justamente a maior oferta pela outorga, que foi usada naquele edital, e a melhor oferta pela outorga após qualificações e propostas técnicas. O que significa, a meu ver, a inviabilidade jurídica daquela PPP, e por isso eu disse que a transformação daquele edital de PPP em concessão comum tem um caráter amplamente pedagógico, a meu ver, já que demonstrou, não apenas pela inviabilidade técnica de obter financiamentos razoáveis e investimentos de porte necessário, mas também paralelamente a isso, na inviabilidade jurídica da PPP, já que ela previa como critério específico de vitória de classificação do licitante o maior pagamento do parceiro privado pela outorga. Qual é a perspectiva, qual era, de todo modo, a perspectiva do poder concedente? E, senhor presidente, estou me encaminhando para o final e vejo que meu tempo está se esgotando mais rapidamente do que eu imaginei. A perspectiva do poder concedente era basicamente uma transferência de custos e riscos que, de fato, está na essência da lei de PPP e de todo o sistema, novo sistema de concessões de serviço público que foi instituído no país, mas, de todo modo, não por esses métodos, tanto que a própria lei desautoriza aquele critério de julgamento, como vimos na lâmina anterior. Existe na própria Lei 8666, artigo 40, inciso 10, a proibição de preço mínimo, que se aplica, de preço mínimo requerido, ao que se aplica à PPP. De modo que não é possível ser prevista uma contraprestação pública negativa, nesse caso, em que a outorga passa a ser a contraprestação do próprio parceiro privado, ao invés do parceiro público. Ainda a questão da remuneração efetiva ajustada aos parâmetros do contrato. Muito obrigado, presidente. Vou concluir. E, afinal, a desnecessidade de uma garantia especial, que, na verdade, é da essência das PPPs. Qual foi a solução adotada? E aqui eu encerro, presidente, senhores senadores e colegas de bancada.
O que aconteceu foi que houve uma avaliação negativa para a PPP ao cabo de todo este processo. Houve, então, a transformação de PPP em concessão comum, ou seja, ou uma prestação direta, mas nesse caso foi de concessão comum, o que não induz ao fracasso da política de PPP, apenas demonstra quais são os modos de se aperfeiçoar o sistema. O sistema original da concepção das concessões comuns, ou seja, a PPP realmente vai ser utilizada quando a concessão comum não for adequada, de acordo com esses critérios, ao financiamento, ao investimento de infraestrutura para prestação de serviços públicos. Afinal, a NTT leiloou em 21 de janeiro de 2009 o lote da segunda etapa da fase 2 de concessões rodoviárias, 680 quilômetros da BR-116. O vencedor foi um consórcio entre uma empresa espanhola e 2 brasileiras, que ofereceu a menor tarifa de pedágio. Logo, como era uma tarifa fixa de pedágio e passou a não ser, ou seja, em benefício dos usuários, a partir da tarifa teto do edital. Investimento inicial de 68 milhões e, em 25 anos, 1 bilhão 900 mil. Como eu disse, afinal, este é um projeto e foram acontecimentos bastante pedagógicos, insisto nessa denominação, para que se alcance em serviços públicos de transporte, gestão e operação de rodovia, um serviço público universal, contínuo, isonômico, transparente, eficiente e por preço módico. Era a minha manifestação e fico à disposição para o debate. Muito obrigado.